chegou assim, as duas senhoras vieram aqui à porta do Ministério Público, e a elas foi dada a seguinte informação, que a gente iria verificar, até porque a gente já estava em diálogo com a Secretaria de Saúde, à época, secretária Daisy, para adquirir uma certa quantidade de testes rápidos, bem como medicamentos, se caso necessário, utilizar. Elas vieram dando a notícia de que não havia teste rápido e evidente que estavam apavorados diante da situação que teve na reunião da Pestalozzi. Em razão desse contato, e depois da morte da senhora, as pessoas apavoraram, buscaram essa testagem e tiveram a notícia de que não tinha teste rápido. Na verdade, vieram alguns testes, segundo o secretário de Saúde, mas que eram para os profissionais de saúde. E aí, assim, é uma questão de política do administrador. A testagem rápida é eficaz no combate? Mas ela não tem muita segurança. Só que se você não faz teste rápido, você tem que submeter a PCR. Pessoas que tiveram contato ou suspeita devem ser submetidas a pelo menos um controle. Ter uma notificação, se possível, uma testagem rápida, porque é mais ou menos um parâmetro que a gente pode tomar decisões de, às vezes, entrar com a medicação ou não. A gente tem o exemplo aqui de Itiquira, por exemplo, resolveu fazer testagem não da população inteira, mas de uma percentual grande da população, exatamente para ver o nível de contágio. Aqui, aparentemente, foi tomada a decisão de que só aqueles casos, porque a orientação do Ministério da Saúde era mais ou menos essa, de fazer os testes só naquelas pessoas que estivessem em situação grave. Isso é decisão. Eu posso avaliar como correto ou não. No meu modo de vista, não é correto porque na situação que um paciente já chega a precisar de uma internação, uma UTI, retornar à situação anterior é bem mais difícil. Então, se você começa a tratar como um paciente COVID desde o início, inclusive com a testagem, você tem uma resposta melhor. O percentual de pessoas que entram em situação grave ou vêm a óbito por causa disso é bem menor, bem reduzido. Isso tem acontecido na Índia, por exemplo, a própria China faz testagem em massa e quem apresenta sintomas já entra com medicação. E aí, depois daquela primeira onda, que teve um percentual de mortos alto, hoje eles já sabem enfrentar. E o Brasil já tem essas informações. A gente agregou algumas outras informações, e aqui em Alto Taquari, por exemplo, a gente teve um período de janeiro que começou a realmente proliferar na China. E a gente já teve a notícia, em fevereiro teve o carnaval, já começou a aparecer casos no Brasil. Alto Taquari teria que, aqui o interior do Mato Grosso, por exemplo, ter começado a se preparar para uma situação que evidentemente chegaria aqui, para enfrentar da melhor forma possível essa situação. Quando todo mundo vai buscar insumos, tais como os insumos para testagem, você corre o risco de não encontrar, tal como aconteceu com os respiradores. Hoje, alguns
prefeitos compraram respiradores falsos, que não funcionam em ambiente UTI. Não adianta comprar respirador se você não tem médico intensivista e toda a equipe. E não adianta ter uma equipe. Tem que ser no mínimo 3 equipes para revezarem 24 horas. Porque o paciente Covid é um paciente especial. Ele tem que ter atenção 24 horas. Numa UTI, que um médico pode cuidar de 10 pacientes em situação de um AVC, um infarto miocárdio, que você passa de 2 em 2 horas verificando a situação, é diferente de um paciente Covid, que às vezes em 15 minutos muda a situação viral. Então, essa questão de comprar testes, eu acho que o correto era, desde o início, munir os municípios todos de política de prevenção. No caso no primeiro paciente que suspeito, porque teve contato com um paciente positivo Covid, aquela pessoa já teria que ter testado um teste rápido, para daí esperar o PCR, colhe sangue e espera, porque naquela ocasião era 5 dias para responder. Tem cidades que demoram mais de 10 dias para responder a um PCR. Então a gente tem que ver isso. Em 10 dias a situação pode levar a óbito. Então, quanto mais testes, melhor. Eu conversei com o secretário, agora o Michel, ele falou que vai adquirir testes rápidos, e aí, inclusive, conversei com o pessoal do hospital também, com os médicos, para tentar, e aí, assim, o doutor Sebastião, por exemplo, falou em torno de 300 teste rápido. O ideal seria, por exemplo, hoje, 10 mil habitantes, pelo menos 1.000 kits de teste rápido. Medicação para pelo menos 300 pessoas que podem vir a desenvolver a doença. Então, a política de estar na frente do acometimento da doença é sempre a melhor. Se você trabalha com... Até mudou a política, a administração tem mudado, porque no início era um medicamento X estava sendo estudado e inclusive a imprensa nacional começou a falar que não tinha nenhuma segurança na aplicação, apesar de ser um medicamento antigo. Isso aí eu creio que muita gente morreu em razão de não ter tido um tratamento precoce, né? A prevenção é a melhor solução. Quer dizer, distanciamento social, evitar aglomeração e os cuidados de higiene. É o primeiro cuidado passado pela OMS. Segundo, é você, tendo contato, você se cercar para que outras pessoas não se contaminem. E quem for contaminado, receber o tratamento devido, desenvolvendo ou não os sintomas. Tendo medicação, tendo um acompanhamento dioturno para acompanhar a evolução da doença. Então, assim, o município não perde nada em ter esses testes rápidos, não para todo mundo. Você começou a apresentar sintomas, faz o teste rápido, que já sai a resposta na hora, colhe o sangue, manda para o LACEN, até vir o resultado do LACEN. Se você começa a apresentar sintomas, também começa a tomar medicação. É a resposta melhor que tem tido. Inclusive no interior do Pará, tem municípios que estão distribuindo, evidentemente sob prescrição médica, sob acompanhamento do médico, alguns medicamentos que impedem o crescimento viral, né, a multiplicação, chama replicação viral, bem como a apresentação do quadro inflamatório e de coagulação, que dava uma alteração muito grande na coagulação, bem como o quadro inflamatório. Os médicos estão chamando de hiperinflamação e hipercoagulação.
porque a pessoa morre por trombose sistêmica, porque começa a formar coágulos nos vasos sanguíneos, inclusive no pulmão, tomando o espaço do alvéolo que seria para o ar. A pessoa, mesmo com uma máquina de oxigênio, não consegue respirar. Por isso é que quem chega num leito de UTI, é muito difícil sair de lá. Eu vi paciente, por exemplo, em Goiânia, de uma mulher que ficou 105 dias. Imagina o Estado precisando de leitos de UTI, uma pessoa ocupando por 3 meses, quase 4 meses. É muita coisa. A gente tem leitos limitados. Então, a prevenção e o tratamento precoce, inclusive com a testagem, é sempre a decisão que eu entendo mais razoável, né? Agora é política de atendimento em saúde. E o gestor tem que saber qual a melhor medida, porque principalmente o gestor executivo é que vai colher os frutos, né, desse atendimento, né? Se esse ano é ano de eleição, então tem que trabalhar bem para ter, se busca a reeleição, ter uma resposta eleitoral. Senão, evidentemente, que vai ter uma má resposta no eleitorado, né?